Olá pessoal, boa tarde. Quero fazer um exercício com vocês, continuando aquela metodologia de resolver exercícios, né? Antes, dois avisos importantes. Então, vou fazer uma aula síncrona na próxima terça-feira, dia 17/8, das 13 até as 14h30, tá? E segundo aviso, a nossa prova P1 vai ser na próxima quinta-feira, 19/8, das 12h40 às 14h30, tá? Eu vou mandar as instruções para vocês no Siga logo depois dessa aula de exercício. Então, eu vou resolver agora para vocês aqui o exercício número 4.55, nosso livro texto base, o que eu estou usando sempre, né? O livro do Van Wiley, 8ª edição. E o exercício 4.55 diz o seguinte: um compressor é alimentado com R134A a 150 kPa e menos 10 graus. O fluido é descarregado a 1.200 kPa e 50 graus Celsius. Ele é refrigerado a água, com uma perda de calor estimada em 40 kW, e que a potência utilizada para acionar o equipamento é de 150 kW. Determine a vazão máxima de R134A no compressor. O enunciado está meio mal escrito aqui, falta algum condicional aqui, né? Imagine que ele é refrigerado com água e tem uma perda de calor. Foi meio mal traduzido, mas dá para entender, né? Eu queria que vocês pegassem novamente aquele procedimento que eu passei para vocês ontem, né, no vídeo. Então vamos recapitular. Procedimento geral para a solução de problemas de termodinâmica. Passo 1, desliga o celular. Então agora, para evitar ali que alguém chame vocês, né, que vocês se distraiam, é bom desligar o celular para poder se concentrar bem no problema. Passo 2, ler atentamente o problema, a gente acabou de ler. Passo 3, fazer um desenho esquemático do problema. Passo 4, organizar os dados por estados, né? Passo 5, entender o que o problema pede, então fazer. 5.1, listar as equações disponíveis. 5.2, listar as hipóteses simplificativas. Passo número 6, resolver o equacionamento do problema. Passo número 7, analisar a coerência do resultado obtido, ou dos resultados, né? Então vamos lá, primeiro passo, vamos fazer um esquema do problema, né? Então, um compressor, ele geralmente é desenhado assim, ó, né? O esquema dele, você tem uma entrada e você tem uma saída, tá? E geralmente essa entrada, ela tem um volume maior do que a saída. Por quê? Porque ele está comprimindo o fluido, né? Se aqui, ó, na entrada, a pressão é maior do que na saída, então quer dizer que a pressão aqui na saída é maior, então ele está mais próximo. Então o volume específico dele é maior. Desculpa, menor. E qual que é a diferença entre um compressor e bomba? Vocês estão fazendo mecânica dos fluidos agora e vocês vão ver máquinas de fluxo depois, ou alguma outra disciplina que trate com isso, né? A diferença geral, assim, básica entre compressor e bomba é que compressor trabalha com gás, fase gasosa, e as bombas trabalham com líquidos, tá? Então, no nosso caso, ó, nós temos a entrada do R134A, então já podemos escrever aqui, né? R134A. Então, nós temos a entrada e a saída do R134A. E ele nos dá os dados da entrada, né, que a gente vai chamar aqui de estado 1. Então, já vamos organizar o problema. Ó. Estado 1. No estado 1, ele me diz que a pressão na entrada, a P1, é 150 kPa e a temperatura 1 é menos 10 graus Celsius, né? Ele disse aqui. Estou lendo aqui no livro. E o fluido é descarregado. Se ele fala descarregado, é a saída aqui, né? O ponto 2. Então, estado 2. Estado 2 há uma pressão P2 de 1.200 kPa, né? Isso que ele diz para nós aqui. E temperatura 2 vale 50 graus Celsius. Tá, ótimo. Então, eu já tenho no estado 1 duas propriedades, pressão e temperatura, e no estado 2 duas propriedades também. Então já dá para definir o estado deles, né? E o que mais ele fala? Ó, ele é refrigerado com água, refrigerado a água com uma perda de calor estimada em 40 kW. Então,
já dá pra gente fazer aqui nosso volume de controle, ó. Volume de controle. Então ele está dizendo que ele é refrigerado. Então, se ele é refrigerado, está saindo calor aqui, né? Então é esse calor ponto aqui de R, de refrigeração. E a gente sabe também que o compressor tem que ser acionado, né? Tem que ter um eixo para acionar o compressor, porque o compressor ele utiliza energia para aumentar a pressão do fluido. Então nós temos um trabalho aqui do compressor. Tá? Então esse trabalho ele diz que vale 150 kW. Então aqui ó, nos dados adicionais eu posso colocar aqui dados, né, adicionais. Porque veja, isso aqui não é nem estado 1 nem estado 2, é quantidade de trabalho e quantidade de calor. Então o trabalho do compressor é 150 kW. E o calor do trocador de calor, né, o calor de resfriamento aqui é 40 kW. Deixa eu conferir se é isso. 40 kW, isso. Então vocês vejam que watts, o quilowatts é taxa, né? É energia por tempo, kJ por segundo. Ótimo, então agora nós já temos o esquema do problema, ó. Ou seja, eu tenho uma entrada de R134A, a pressão de 150 kPa, um trabalho de eixo, um eixo que está girando as pás do compressor, ele vai passar aqui, ser comprimido e sair a 1200 kPa. Como ele foi comprimido, o atrito interno faz com que a temperatura aumente. Então ele entrou a menos 10 graus e saiu a 50 graus Celsius. E agora ele diz também que ele perde uma quantidade de calor ali de refrigeração, né? E aí o que ele pede para nós? Determine a vazão máxima de R134A no compressor. Então aqui, ó, determinar vazão máxima do compressor. Quanto vale? Já dá para ver, né, pessoal? A vazão máxima que entra do R134A é a mesma vazão que sai. Isso é o que acontece sempre para o compressor. Mas você pode falar, ah, professor, mas aqui ele fala que ele é refrigerado com água, com uma perda de calor estimada em 40 kW. Então tem um circuito interno de água. Mas a água não se mistura com o refrigerante R134A, que é o que acontece no motor de automóvel, por exemplo, né? Você tem a água do radiador circulando, mas ela não entra dentro do motor, onde está acontecendo a queima do combustível. Então esse resfriamento aqui é com outro fluido, que por enquanto nós não vamos medir a vazão máxima da água, tá? Nós só sabemos por enquanto, o importante aqui é que existe um resfriamento. Tá, e aí a pergunta, né? Agora nós vamos para o passo 5 aqui, ó. Organizamos os dados por estado. E agora, entender o que o problema pede. Tá, ele quer a vazão máxima. E listar as equações disponíveis e as hipóteses. Bom, então o que eu posso fazer aqui? O que nós temos de equações, né? O que eu falei para vocês na aula passada. Quando a gente trabalha aqui como primeira lei, em termodinâmica, a equação que a gente vai usar é a equação da conservação da massa. Então, a m ponto que entra, né? Fluxo de massa que entra, menos o fluxo de massa que sai, é igual à variação da massa no volume de controle com o tempo. Essa aqui é a equação 1, equação de conservação da massa. Eu esqueci de escrever, né? Mas é a equação da conservação da massa. Tá? A equação 1. Depois, equação da conservação de energia. A equação da conservação da energia é quantidade de calor menos o trabalho mais a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai é igual à variação da energia no volume de controle com o tempo. Ótimo, essa aqui é a equação 2. Bom, eu posso resolvê-las como estão aqui, né? Energia que entra, energia que sai. Mas, será que eu não posso simplificar as equações para facilitar a resolução? Então aí que entram as hipóteses, né?
Então, quais as hipóteses que nós vamos utilizar aqui, pessoal? A primeira delas se refere à variação temporal. Então, no problema, ele não falou nada de transiente, né? Ele só quer o fluxo de massa. E com o fluxo de massa, eu não preciso da variação com o tempo. Eu posso resolver num regime transiente. Então, eu resolvo o problema sem precisar calcular essa variação com o tempo. Então, eu coloco como hipótese número 1, regime permanente. Quando eu escrevo regime permanente, ó, essas variações com o tempo, elas vão igual a zero devido à hipótese 1, né? Aqui também, ó, igual a zero devido à hipótese 1. Qual é a hipótese 2 que eu posso usar aqui? Ele é adiabático? Não é adiabático, né? Ele está trocando calor aqui. Então, se for regime permanente, pessoal, olha só. Pela equação 1, se isso aqui é igual a zero, ó, m ponto que entra é igual a m ponto que sai, né? Da equação 1. Então a equação 1 ficou bem fácil, né? Porque esse fator foi embora, então ficou só m ponto que entra e m ponto que sai. E agora, a equação da energia, ó. Q menos W. Então, quem é esse Q? É o Q do resfriador aqui, né? Trocador de calor. E quem que é o W? É o trabalho do compressor. Mais a energia que entra menos a energia que sai é igual a zero. E o que é essa energia aqui, pessoal? Como é que eu calculo esse E ponto, né? Taxa de energia. Então, a taxa de energia deixa eu escrever aqui, ó, só para vocês recordarem. Então, o E ponto, ela é composta pela entalpia, parcela da entalpia, mais a energia cinética, mais a energia potencial, né? E como ele é maiúsculo, ó, ele é quilojoule, ele é quilowatts, então tem que ter um M ponto aqui, né? Então, energia potencial, desculpa, energia cinética, energia potencial. Vocês olhando essa turbina, esse compressor geralmente é uma coisa assim, ó, meio metro de altura, então o campo gravitacional não muda muito, o campo gravitacional tem que ter metros de diferença, né? Então, aqui pode negligenciar. E também, geralmente, vocês vão ver nas bombas, né? O diâmetro de entrada, da tubulação de entrada, é igual à tubulação de saída. Então, não muda o tubo. E a energia cinética também a variação é zero. Então, a gente coloca, ó, hipótese número 2, variação nula de energia cinética e energia potencial. Tá vendo? A variação nula de energia cinética e energia potencial. Então, com essa hipótese 2... esses parâmetros vão embora e a energia passa a ser somente m ponto entalpia. Então aqui a equação 2 vai ficar calor do radiador, né, calor do resfriamento, menos trabalho do compressor, mais m ponto 1 que entra, vezes H1, menos m ponto 2 vezes H2. Bom, aqui ó, QR nós temos, tá aqui, 40 kW, da WC 150, M.1 eu não sei, que ele quer saber, H1 não sei, M.2 não sei, H2 não sei. Mas vejam só, eu tenho o estado do R134A. Então, eu posso definir a entalpia pela tabela, viu? É importante as tabelas. Então, vamos lá. Tabela B, apêndice B aqui do livro. Vamos lá na área do R134A. Eu estava quase nele já, até. Página 698, R134A saturado. Então vamos lá. Menos 10 graus, né, que ele está pela temperatura. Então, menos 10 graus, a pressão de saturação é 201. Então quer dizer que ele não está na saturação, né? Porque ele está diferente aqui. Então, eu procuro pelos 150 graus. Ou já dá para ver que ele está superaquecido, né? Mas eu vou fazer outra forma também, ó. Para 150 kPa, vocês fazem interpolação aqui, vocês vão ver que ele está mais ou menos menos 17 graus. Menos 10 é maior que menos 17. Então, significa que ele é
um vapor superaquecido. Ele não está saturado. Isso aqui é vapor superaquecido. Então, se ele é vapor superaquecido, eu tenho que ir na tabela do vapor superaquecido, ó, R134A, na pressão de 150 kPa. Então, tá na página 699. Então, eu vou aqui, ó, é a última parte da tabela aqui, 150 kPa, menos 10 graus, a entalpia é 393,84 kJ por quilograma. E agora, estado 2. Bom, estado 2, repetimos o procedimento, né? Então, vamos lá, 1.200 kPa, ou 50 graus. Ó, 50 graus Celsius, a temperatura, a pressão de saturação é 1.318. Significa que para 1.200 kPa, a temperatura de saturação é um pouquinho menor de 50 graus Celsius. Então, isso aqui também é vapor superaquecido. Vapor superaquecido. Então, a entalpia 2, eu vou de novo na tabela, né? Agora, tabela pela pressão, 1.200 kPa. Está na outra página, página 700. 1.200 kPa, 50 graus Celsius. A entalpia é 426. E dá para ver, inclusive, ó, aqui, 1.200 kPa, ele tem o valor da temperatura de saturação, que é 46,31 graus. Então, confirma, né? Se a temperatura de saturação é 46,31 e o fluido está 50, que é acima de 46, então ele é superaquecido. E aí a entalpia, nesse caso, vale 426,84 kJ por quilograma. Então vamos lá, vamos repetir as equações 1 e 2 aqui. Vou apagar aqui, pessoal. Então vamos lá. Equação da conservação da energia, né? Quantidade de calor de resfriamento menos trabalho do compressor mais M.1, entalpia 1, menos M.2, entalpia 2 é igual a zero. E a equação da massa, conservação da massa, M.1 é igual a M.2. Igual a zero. Então agora sim, ó. Porque esse QR eu sei, esse W eu sei, a entalpia 1 eu sei, a entalpia 2 eu sei. Só faltava aqui, ó, porque eu tenho só uma equação. Então, como elas são iguais, eu posso substituir. Então, fica assim, ó, Q.R menos trabalho mais M ponto agora, desculpa, aqui M.1 é igual a M.2, que é igual ao M ponto, que eu vou chamar porque é igual, né? Posso chamar de qualquer coisa, então eu vou chamar de M ponto. Então, M ponto vezes H1 menos M ponto vezes H2 é igual a zero. E aí agora o valor do calor e do trabalho. Aí é que tá, pessoal, ó, porque esse trabalho aqui, ó, ele está sendo realizado para dentro sobre o compressor, né? Ele está entrando e o calor está saindo. Então vocês lembram que tem essa questão. Como a equação está aqui, ó, Q menos trabalho, calor menos trabalho. Então o calor que entra é positivo e o calor que sai é negativo. Então como o calor está saindo, ó, vocês têm que colocar menos 40, que é o valor do calor, né? Então vou apagar aqui para não confundir mais. Então o valor do calor aqui é menos 40, menos o trabalho, ó. E o trabalho vai ser, como ele está entrando no compressor, vai ser menos também, ó, menos 150. Tá? Então vocês têm que saber isso. A nossa convenção aqui é, quando o calor entra no volume de controle, ele é positivo. Quando ele sai do volume de controle, ele é negativo, então ele está saindo.
E o trabalho, quando ele é produzido pelo volume de controle, ele é positivo, ou seja, quando é uma turbina, que ela está exportando o trabalho para fora. Aqui ele está recebendo o trabalho. Então, por isso que o trabalho é negativo. Então, fica menos 40, menos 150. Tem que tomar cuidado, hein? Mais M ponto vezes entalpia 1. 393,84 menos M ponto vezes 426,84. Igual a zero, né? Tá, então ficou menos com menos é mais. Menos 40, ficou 110, né? 110 mais 110. Mas como tem M ponto aqui e M ponto aqui, então eu coloco eles em evidência, tá? Então ficou 393,84 menos 426,84 igual a zero. E pessoal, e agora? Ó, 426 negativo, 396 positivo. Então vai dar uma conta negativa, né? Então ficou M ponto, fazendo essa conta ali, né? M ponto 393, isso aqui dá 6,16 mais 32, isso aqui dá menos 33. E o 110 está positivo, passa para lá negativo, igual a menos 110. Então o M ponto ficou menos 110 dividido por menos 33. Ah, viu? Agora fechou. Menos com menos dá mais. Entenderam? Então é isso que vocês não podiam ter obtido um valor de M ponto negativo. Se tivesse dado negativo, tinha alguma coisa errada com o sinal. Mas deu certo aqui, né? Então 110 dividido por 33 dá 3, alguma coisa, né? Então M ponto deu 33 dá 99 mais dá 3,3 aqui mais ou menos, tá? Então depois vocês calculam 3,3 kg por segundo. Tá bom, pessoal? Então o que fica desse exercício? Ó, prestar atenção aqui, fazer passo a passo, organizar bem o problema e depois interpretar bem o sinal. Então, o último passo, né? Analisar a coerência do resultado. É positivo? É positivo, então tá certo, porque você não pode ter massa negativa, né? Então o resultado realmente é coerente, né? Então vocês vejam que a diferença aqui também de entalpia, né? Ela é mais ou menos, ela é proporcional, porque aqui ó, tem 150 kW e 40, então ele entrou 150 e saiu 40, então é 110 líquido aqui, que eu calculei, né? E a diferença entre esses caras deu 33, é mais ou menos isso aí, tá coerente. É um número que realmente parece coerente, tá? Então, qualquer dúvida vocês me avisam. Daqui a pouco eu mando outro exercício para vocês, tá?